São 7h21. Um dos projetos, Beto Almeida, que despertam aí interesse de muitos brasileiros é o projeto que trata sobre as mudanças no Código de Trânsito. Por meio de uma medida provisória, o presidente Jair Bolsonaro sugeriu uma série de alterações, entre elas a isenção de multas para quem, por exemplo, deixa de transportar a criança no carrinho dentro do carro e dentro do veículo. E são outras mudanças também na área do trânsito que podem ter reflexo aí na vida dos brasileiros. Esse é apenas um dos projetos, porque temos reforma tributária, que vai também alterar as regras de distribuição de recursos arrecadados pela União para os estados e municípios, e aí essa pauta também mobiliza os prefeitos que querem uma fatia mais expressiva dessas verbas para os municípios. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Os assuntos são de fato importantes. A questão aí do Código de Trânsito Brasileiro, que vai passar por essas mudanças, aquelas concessões, que são hoje concedidas por meio de parcerias públicos-privadas, essa como o prefeito Roberto Cláudio quer fazer agora, em relação à concessão, por exemplo, dos espigões, as PPPs e muitas outras. Agora, lembre-se, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, ele tem aí duas questões. A primeira é o calendário eleitoral apertadíssimo. E o segundo, Luciano, que é o último ano do governo dele como presidente da Câmara. Então, ele, em tese, tem interesse, inclusive, em dar agilidade nos trabalhos da Câmara para mostrar serviço, porque o Rodrigo está querendo, inclusive, a reeleição. Vai tentar isso. Nenhum presidente de Câmara, nem o Eduardo Cunha, na época era todo poderoso, conseguiu mudar isso. Porque, na realidade, hoje não é permitido a reeleição dentro de um mesmo mandato. E o Rodrigo está concluindo esse mandato dele dentro de um mesmo mandato, ele quer a reeleição. Então ele vai trabalhar com esta questão. Por que eu estou falando isso, Luciano? Porque isso são pontos que vão movimentar internamente as articulações dele e vão afetar, naturalmente, na votação dessa pauta de projetos prioritários do governo Bolsonaro, tratando e colocando tudo em miúdos. São 6 meses, basicamente, que o governo Bolsonaro tem para colocar na pauta de votação do Congresso estas mensagens que ele considera prioritárias. Reforma tributária, só para a gente ter aqui uma ideia e passar para o nosso ouvinte, existem duas tramitando. Uma no Senado, outra na Câmara, mas nenhuma é de origem do governo. O governo não encaminhou nada até agora. Tem essa expectativa, inclusive, que na reabertura dos trabalhos ele encaminhe o que é que ele pensa da discussão em torno da reforma tributária. São 7h24 e também nessa agenda, Beto Almeida, embora o assunto esteja colocado ou fora dessa lista de prioridades aí citadas pelo Carlos Alberto, está a reforma, outra etapa da reforma previdenciária, que altera as normas para os servidores estaduais e municipais se aposentarem. Esse projeto já avançou no Senado com a chamada PEC paralela. E essa proposta de emenda à Constituição Federal está na Câmara dos Deputados e é um assunto que certamente também entrará na pauta de discussões, porque os governos estaduais, como aconteceu aqui com o governo do Ceará, se anteciparam para aprovar regras que mudaram e que mudam a tributação ou a taxação sobre os benefícios, os salários dos servidores públicos aposentados e da ativa. Algo me diz, Luciano, que esse assunto, que esse projeto aí da PEC paralela entrou água. E a fervura agora tá bem baixinha, Luciano. Tenho essa sensação também, Beto Almeida, porque nós vamos ter pela frente uma eleição municipal que mexe muito na relação entre executivo, entre gestores e servidores, e é provável que os deputados federais não queiram se indispor nesse momento, pelo menos neste ano de 2020, com os servidores municipais. Mas tem um detalhe aí, viu? Qual é o detalhe? É que o próprio governo estabeleceu um prazo até julho deste ano para que estados e municípios façam a adequação das suas previdências ao que foi estabelecido no âmbito federal. Significa dizer o seguinte, Luciano, que independente do que for ou não avançado em relação à PEC paralela de inclusão dos estados e municípios,
aqui as unidades federadas, no caso o Ceará não, porque o Ceará já deu o seu exemplo, já conseguiu até aprovar no final do ano passado. Mas os municípios têm que caminhar nesta celeridade, porque tem uma exigência em nível federal. Então não é para ficar esperando em berço esplêndido o que vai ser aprovado na Câmara dos Deputados. Porque se ficar esperando, corre o risco de ficar inviabilizado, inclusive a assinatura de convênios, o recebimento de transferência de recursos por parte do governo federal.